Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nós estamos estudando o texto de Lucas, do capítulo 22, do versículo 39 ao 46, já há 2 dias. E hoje eu quero finalizar esse texto meditando mais um pouco nessa passagem. Nós já falamos de Jesus, que ele tinha esse lugar como um lugar caro, era um lugar de valor, e que Jesus estava disposto a abrir mão de todas as coisas para estar nesse lugar. Jesus fazia isso. Era costume dele estar nesse lugar, era costume dele ir até esse lugar e orar e buscar o Pai. Esse lugar é o Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, o Getsêmani, como os outros evangelhos diz. João diz que é o Jardim do Horto. Mas esse é um ambiente de prensar a azeitona, é um ambiente da prensa do azeite, é um ambiente onde o Senhor nos forja, onde o Senhor trabalha em nossa vida, onde o Senhor nos mostra que Ele precisa ser primeiro em nós, e as demais coisas nos são acrescentadas. Nós falamos ontem a respeito também desse lugar onde Jesus tinha a visão do Monte Moriá, e ali esse monte trazia a memória a Cristo enquanto ele orava a respeito do seu propósito. Eu falei sobre a importância de estar num lugar de oração que nos lembra o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Porque mais do que vivemos uma vida no Senhor, é entender que estamos vivendo o propósito de Deus, aquilo que Deus verdadeiramente quer para nós. E hoje eu quero falar sobre o poder dessa oração, de estar nesse ambiente de oração, aquilo que verdadeiramente nós iremos colher por estar nesse ambiente de oração. A Bíblia diz que Jesus estava saindo como de costume, no versículo 39, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus tinha um lugar escolhido de oração. Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Jesus, por sua vez, ele se afasta dos discípulos cerca de um tiro de pedra, em torno de 20 a 30 metros de distância. E de joelhos, Jesus então ora ao Pai. E a oração de Jesus ao Pai é exatamente essa: Pai, se possível, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando Jesus em agonia, ele orava mais intensamente. Uau! E aconteceu que o seu suor, ele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se Jesus da oração, ele foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus está agora orando, e essa oração, ele está orando a sós com o Pai. Jesus, ele se afasta dos discípulos cerca de um tiro de pedra, cerca de 20 a 30 metros de distância. E Jesus então vai orar ao Pai. Ele vai estar sozinho com o Pai orando. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que Jesus, ele falou a uma multidão. Toda a multidão ouvia o que Jesus estava falando. Agora, acerca da traição, acerca da sua morte, Jesus, ele falou aos 12. Agora, acerca de estar angustiado até a morte, Jesus só revelou aos 3, Pedro, Tiago e João. Mas Jesus agora está só com o Pai. E o texto vai dizer que os discípulos estão dormindo. E quando Jesus está aqui orando ao Pai, ele está orando ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade.
Jesus agora ele entra numa profunda angústia, a agonia, ela invade o seu coração. E a Bíblia vai dizer no versículo 43 que um anjo do céu aparece e o conforta. O anjo do céu o confortava. Em Mateus, no capítulo 4, quando fala da tentação, no final da tentação de Jesus, quando o diabo tenta Cristo durante 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o anjo, depois que o diabo se afasta, então o anjo aparece e o serve o alimento, traz o alimento para Jesus. Mas agora é um ambiente diferente, é um ambiente de renúncia, é um ambiente de preparar para cumprimento de um propósito. Agora o anjo não vem com alimento, o anjo vem com conforto, o anjo vem confortando Jesus. Eu acredito no meu coração que o anjo está aqui, através do conforto, também lembrando a Jesus tudo o que ele estava passando, que fazia parte de um processo de Deus, que estava na agenda de Deus na eternidade e que fazia parte do processo que ele iria cumprir. Enquanto os 3 discípulos estão dormindo, Jesus está tendo uma experiência com o céu. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para liberar essa palavra sobre a sua vida. É chegado um tempo que o Senhor quer te tirar para esse ambiente a sós com Ele. Esse ambiente secreto. Não é um ambiente de multidão. Vai ter momentos de nós orarmos no coletivo, vai ter momentos de nós estarmos juntos no meio da multidão, mas vai ter momentos que Deus vai te levar a sós. E nesse ambiente a sós com Ele, Deus já preparou experiências poderosas com o céu para a sua vida. Enquanto os discípulos, os seus amigos, Pedro, Tiago e João estão dormindo, Jesus está tendo uma experiência poderosa com o Senhor. E Jesus está aqui ao Pai orando. Jesus está dizendo ao Pai: Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, Pai, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Uau! Sabe qual é a diferença de Jesus, o segundo Adão, para Adão? Adão, ele estava no paraíso, no jardim. Adão, ele desobedece ao Senhor no jardim. E Adão decide fazer a sua vontade. E através da decisão de Adão, ele é expulso do paraíso, porque ele decidiu desobedecer a Deus. Jesus, que é chamado do segundo Adão, ele está no jardim, em profunda agonia, e ele decide obedecer a Deus, porque ele sabia que a obediência traria a reconciliação de Deus com a humanidade. Ele sabia que a sua obediência traria remissão de toda a vontade pecaminosa do coração da humanidade, daqueles que decidem seguir a Cristo, viveram a vida com Cristo. Jesus está aqui remindo a nossa vontade pecaminosa que caiu lá com o primeiro Adão, no jardim do Getsêmani. A oração que Jesus faz é uma oração de renúncia, e a Bíblia diz que Jesus, e quanto mais aumentava a agonia no seu coração, mais ele orava intensamente. Jesus, ele não murmurava porque a situação piorava. Não, a Bíblia diz que mais intensamente ele orava. Uau! Não pare, querido, quando você não vê as circunstâncias mudarem na sua vida. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: continue orando. Continue orando. Continue clamando. Aumente, intensifique a sua oração. A oração de Jesus, a intensa oração de Jesus, trouxe a vontade do Pai, a vontade perfeita do Pai.
A oração que o Senhor quer que eu e você façamos no lugar secreto não é a oração de Deus para fazer os nossos caprichos. A oração que Deus quer ouvir do meu e do teu coração é a oração que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. A verdadeira oração a Deus não é o Pai satisfazendo os meus e os teus caprichos, queridos. A verdadeira oração é o Pai fazendo e cumprindo a vontade dEle sobre nossas vidas. O Senhor está buscando uma igreja que decide viver a vontade do Pai. Foi pago um alto preço. Esse lugar era um lugar de valor para Jesus. Jesus não abria mão desse lugar. Não era a sua vontade que importava, mas é a vontade do Pai. É aquilo que Paulo diz, né? Ele não teve por forma, ele assim na forma de homem, ele decidiu se humilhar, ele se esvaziou, falando de Cristo, né? Ele entregou-se à obediência até a morte e a morte de cruz. Paulo fala isso lá em Filipenses 2:8. Aí no 9, Filipenses 2:9, Paulo diz: por isso Deus também o exaltou de sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Tem uma tradução que fala que Deus lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus. Esses ambientes te levam a um lugar onde Deus te coloca em um nível de autoridade, em um nível de unção, em um nível, em um patamar onde o Senhor quer nos colocar, em um ambiente de jurisdição de Deus, onde nós possamos viver o sobrenatural dele. Mas tudo começa aonde não é a minha vontade que é feita, mas é a vontade do Pai. Que você encontre esse lugar, que você escolha esse lugar, que você tenha esse lugar como algo de valor na sua vida. E acima de tudo, que você não viva mais a sua vontade, mais o seu eu, mais o seu achismo, mas que você viva a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então o Pai, Ele irá te exaltar. Não para que você seja soberbo, não. O Pai vai te exaltar com autoridade, com graça e com autoridade, em ambientes de autoridade, para você viver o sobrenatural de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso e bendito de Jesus.